Bom, no nosso último encontro, a gente falou um pouco do nosso propósito como grupo, do trabalho que a gente realiza, de como a gente pode atuar em diferentes frentes, né? Então, um serviço meditativo, um serviço através da reflexão e um serviço através do atendimento às pessoas. Então, a gente fala um pouco sobre a nova era, sobre as qualidades de raios, enfim. Depois eu disponibilizo a gravação do nosso encontro. Então, de longe tempo para a gente ouvir. E hoje a gente continua com o nosso estudo sobre as leis de cura, porque, como eu dizia, né, o objetivo do nosso grupo é contribuir com uma nova cultura acerca desse tema de cura, saúde e doença. Então, a gente vai falar um pouquinho o que o tibetano diz sobre a quinta lei de cura. Essa lei diz assim: não há nada a não ser energia, pois Deus é vida. Duas energias se juntam no homem, mas outras 5 estão também presentes. Não se preocupem que eu vou explicar depois. Então, para cada uma... Nossa, eu escrevi errado. Para cada uma há um ponto central de contato. O conflito destas energias com as forças e das forças entre si produzem os males corporais do homem. Isso chama faltar fazer por revisão, né? O conflito das primeiras e das segundas forças de energias persiste durante idades, até que seja alcançado o cume da montanha, o cume da primeira grande montanha. A luta entre as forças produz todas as doenças, todos os males e dores corporais, os quais buscam alívio na morte. As 2, as 5 e depois as 7, mais aquilo que elas produzem, possuem o segredo. Essa é a quinta lei da cura no mundo da forma. Então, esse trecho esse trecho faz parte de um texto esotérico muito antigo chamado Velho Comentário. Ele é chamado de Velho Comentário, deve ser velho. Mas eu vou explicar nos próximos slides, vai ficar um pouco mais claro. Se não ficar, vocês podem me perguntar. A escrita da pirâmide, não existir. Mas essa primeira montanha tem a ver com a primeira iniciação ou não? Me parece que não, Tati, porque ele diz, né? O conflito das 2 primeiras, que é alma e personalidade, né? Com as outras forças persiste por idades, ou seja, por muito tempo, até que seja alcançado o cume da montanha. Me parece que aqui ele está falando da terceira iniciação, porque é onde ocorre aquele momento de transfiguração que a gente viu na vida do Cristo, e aí a mente humana se junta com a mente divina. Então, as doenças tais quais a gente conhece não tem mais sentido para essas pessoas que alcançaram esse ponto. É um outro tipo de evolução, tem outras funções, quaisquer doença que possam se apresentar no corpo desses indivíduos bem avançados. Aí ele ainda diz, né, o cume da primeira montanha, porque isso, para a gente, é um ponto, é um cume. Mas se a gente for pensar em outros planos, em outras etapas, é só uma primeira montanha, né? Mas acho que vai ficar um pouquinho mais claro aqui. Nós vivemos num mundo de energia e somos uma parte constituinte delas. Então, aquela primeira frase, né? Não há nada... Já foi controverso. Mas, enfim, o que a gente pode entender é que não há separatividade, né? Então, tudo que existe também existe em nós. E a gente é uno com todas essas outras coisas. A gente, estando próximo ou distante delas,
fisicamente ou em consciência, se a gente parte do princípio que há um único Criador, existe uma conexão entre todas as criaturas. O veículo físico, quando a gente encarna, é uma fusão de duas energias e 7 forças. A gente vai ver já, né? A primeira energia é a energia da alma. E, para nós, ela é impactada a partir do raio da nossa alma, ou seja, da qualidade principal que a nossa alma veio expressar quando escolheu encarnar, não só nessa vida, né? Nesse ciclo de encarnações. É a que produz o conflito, quando a energia da alma procura controlar as forças da personalidade. Vai ficar mais claro ainda, tá? A segunda energia, que conflita com a primeira, é a energia da personalidade tríplice: físico, emocional e mental. E aí, a personalidade também tem um raio, uma qualidade predominante. E, muitas vezes, enquanto está nesse processo de integração, a personalidade, ela não faz por mal também, mas a atenção dela está nas necessidades que ela tem, né? Físicas, sensoriais, instintivas, emocionais, cognitivas. Então, a vida da personalidade, ela se ocupa desse mundo que ela está ocupando. Ela não quer saber da alma, por enquanto. Em alguns momentos, quando ela se conecta, traz uma coisa gostosa, tudo bem. Mas depois ela quer saber, né, das questões dela. E aí, então, todo esse processo lento de aproximação entre elas vai ocorrendo, até que num dado momento, a alma fala: se eu tenho uma boa, agora eu vou controlar. E aí, então, ocorre o processo inverso, né? A gente tem a identificação com a matéria, e depois a gente começa um processo de desidentificação da consciência acerca da matéria. Então, isso naturalmente produz uma série de conflitos. As forças são as outras energias ou potências de raio que controlam os nossos 7 chakras e são dominadas ou pela energia da personalidade ou pela energia da alma. Revisar, né, Paulo? Antes de trazer para o grupo. Então, eu vou voltar aqui no primeiro, só para a gente lembrar, né? Não há nada a não ser energia, pois Deus é vida. 2 energias se juntam ao homem, principais, alma e personalidade. Mas outras 5 estão presentes. Os outros 5 raios, a gente sabe que a alma tem uma qualidade de raio, a personalidade tem outra, mas os outros 7 raios, né, os outros 5 raios, estão presentes. Alguns estão em maior manifestação, de acordo com a necessidade evolutiva da humanidade, outros estão em menor. Mas há expressões de todos os 7 raios. Para cada um, há um ponto central de contato, que são os nossos 7 chakras, ou centros. O conflito dessas energias com as forças e das forças entre si possuem os males corporais do homem. Ou seja, basicamente, então, todo tipo de doença, de dor, de conflito, está por conta dessa relação entre alma e personalidade, que até a gente atingir a terceira iniciação, está presente. Por isso que é o cume da montanha, é a terceira iniciação. A partir disso, não, porque a personalidade já foi totalmente infundida pela alma. Então, o nosso trabalho hoje, o nosso processo é integrar nossa personalidade de modo que esses corpos trabalhem nisso, em harmonia, integrados, produzindo, realizando, e aí, num passo posterior, infundirmos essa personalidade com uma consciência ainda mais ampla, ainda mais elevada, que é a nossa consciência transpessoal, a nossa alma. Então, a gente está nesse caminho. Claro que, quando a gente começa a integrar a personalidade, a tendência é que as doenças diminuam. Quando a gente integra com a alma, ainda mais. Né? A gente viu nos nossos estudos sobre as doenças dos discípulos. Elas trazem muito mais desconforto do que problemas físicos reais. Por quê? Porque a ênfase não está mais tanto no físico. Né? Está no emocional, está como respondendo a mente respondendo a alma, e aí promovendo esses ajustes. Então, esses ajustes também demandam tempo para acontecer,
Mas não é aquela coisa sofrida, né? Quando o indivíduo é polarizado emocionalmente, aí parece que não anda, né? O emocional é uma sombra e a gente já sabe onde que dá isso. Dois conflitos, portanto, têm lugar entre as duas energias principais, alma e personalidade, e entre as outras, focalizadas através dos 7 raios. É a interação dessas energias que produz a boa ou má saúde. Então, se está havendo uma interação harmônica, você vai ter um estado de saúde. Se essa interação está tendo ruído, está desarmônica, isso naturalmente vai produzir doença. Lembrando sempre que a doença é produzida pela alma, sempre que o indivíduo está pronto para dar o próximo passo. Né? Os conflitos emocionais e mentais, quando eles se materializam no físico, significa que aquele indivíduo já está pronto para, a partir da doença, transferir o olhar para a consciência transpessoal, para a consciência da alma, e aí tem um ganho consciencial. Não é fácil e não é tão simples quanto o que eu estou dizendo. Mas o mecanismo é esse, é importante que a gente entenda. Tanto para com as nossas doenças, principalmente para quando a gente vai atender as pessoas, para que a gente não entre num esquema de dó, né? Ou perca energia nesse sentido. Né? É uma expressão para linkar aquele estado corporal com uma qualidade da alma que quer se expressar. Lembrando que sempre que há fluxo, há saúde. Quando há bloqueio, interrupção, congestão, hiperatividade, ou seja, quando o ritmo não está organizado, vai ter doença em alguma medida. Emocional, mental ou física. Os outros raios, sem ser da alma, também terão doenças? É mais difícil, Tatinha. Pode acontecer se o indivíduo tem, por exemplo, está polarizado nessa encarnação no emocional, aí aquele raio do emocional vai ser o mais importante daquela encarnação. Se o indivíduo está fazendo a transferência de polarização para a mente, ou está polarizado na mente, o raio da mente pode ser o agente determinante naquela encarnação. Mas ainda assim, se a gente for pensar que ele foi escolhido pela alma no seu planejamento para a encarnação e que ele faz parte da personalidade, então a gente vai relacionar. Outra pergunta. O que dizer do sujeito que vive e mexe com o Então, aí, em geral, a polarização é mais emocional, porque a maioria das vezes tem origem no corpo emocional. E aí, se não consegue fazer esse link, fica patinando mesmo no emocional. E aí, como ele falou, às vezes a libertação é a própria morte. Porque às vezes o indivíduo passa mesmo encarnações diversas nessa polarização emocional. Isso vem acontecendo desde a quarta raça, que é a raça plante. Né? A gente está na quinta raça, na quinta sub já era ter uma ênfase mais mental, mas o que a gente observa na humanidade é ainda uma polarização emocional. Então, a tendência é que isso ainda se perca aqui. Né? Nosso trabalho é para tentar contribuir com a nossa polarização mental, com a polarização do grupo, com a polarização do novo grupo, para inspirar a humanidade. Isso é um processo. Muitos ensinamentos têm sido dados sobre a milenar luta entre alma e personalidade. Porém, sempre apresentados em termos de busca espiritual, de misticismo, de religião, ou também em termos da relação do caráter, de aspiração, de pureza ou impureza. Então, sempre que a gente lê na literatura mística, né, existe uma luta entre alma e personalidade. Isso fica também no sentido muito emocional da coisa. E, no fim das contas, o que a gente quer tentar trazer, o olhar que a gente quer tentar trazer isso tem uma aplicação prática. E como é que vai acontecer? Através de conflitos que podem, sim, ser minimizados se a personalidade for sendo integrada. Então, não é que isso vai acontecer para sempre, né? Aquela coisa de, a alma quer dominar, a personalidade não quer se dominar. Como se fosse algo externo. Exatamente. Exatamente. A nossa ideia é transmutar essa ideia mística, que aí, no fim das contas, leva para a ilusão. Então, tem um fundo de verdade nisso, percebe? Né? Toda ilusão tem um fundo de verdade, mas é distorcida.
E aí, o que acontece? A gente, muitas vezes, é pego por essas distorções, que são, no fim das contas, distrações, e a gente vive, às vezes, uma vida inteira mística nesse conflito, quando não é para acontecer, né? Isso é uma parte natural do desenvolvimento. Quando a alma se mergulha na matéria, aí ela precisa mesmo, né, de experiências materiais, e aí depois o processo dela de desidentificação. Então, e naturalmente isso gera conflito, mas não é uma personalidade e uma alma. As duas coisas estão dentro de nós. E aí cabe a nós promover essa integração. Então, também tem muita literatura que confunde um pouco isso, né? E é ruim. Você olha por essa prática, só Deus sabe. Como é que tá, né? Dentro de cada um. Exatamente. O Delmada tá realmente tem todo mundo. Dessas coisas, não me ocuparei. Aí é fala do tibetano, não minha. Meu tema é os efeitos desse conflito no corpo físico, né? Para a gente focar. Desejo, pois, ater-me somente aos problemas fisiológicos e psicológicos pertinentes à luta que, principalmente, torna difícil a sorte do discípulo. Então, assim, não é que não acontece, claro que acontece, mas é de um outro olhar, né? Uma aplicação mais prática e menos mística. Aí, todas as doenças e dificuldades são causadas por uma ou mais dessas três condições aqui. Primeira condição, um desenvolvido contato com a alma, produzindo, assim, a vitalização de todos os centros ou chakras em ritmo ordenado, de acordo com o raio da alma. Isso, naturalmente, produz estresse e tensão no veículo físico. Então, se o indivíduo tem um contato já com a alma, não pensa, só tem sensação. Aí não pensa que não vai ter conflito. Porque o próprio contato com a alma vai criar uma potência nos seus chakras, mesmo que seja ordenada, então possivelmente já é um indivíduo próximo à segunda iniciação, né? Já bem avançado. Tem um ritmo ordenado entre os chakras, está harmonizado, mas ainda assim, essa potência vai provocar desarmonia, porque o nosso corpo não está ainda acostumado com essa qualidade vibratória. Então, vai demorar um tempo ainda para esse ajuste acontecer, e aí, então, de novo, não é uma doença que vai matar, não é uma coisa que vai produzir uma dor, não é isso, mas vai causar um desequilíbrio, porque é um ajuste que está acontecendo. E também não se confundir o estado de estresse com ai, contatei a alma. Exatamente. Exatamente. Ai, tô tensa hoje, acho que eu contatei a alma. Não, muito bem lembrado. Acho que a minha alma está comunicando. Muitas vezes, o estresse é de origem emocional. Né? A gente tem um corpo emocional, estamos tentando polarizar na mente, mas a gente tem um emocional que foi muito potencializado desde a Atlântida. São milhares de anos que a energia principal da humanidade é emocional, e a gente faz parte dessa humanidade. Então, né? Segundo, a vida e enfoque da personalidade tenta negar esse contato, esse controle, perdão, da alma, em que se expressa principalmente através do centro da garganta, que lembra, né? A garganta está relacionada com a mente concreta. Então, quando o indivíduo começa a se polarizar na mente, ou começa a ter uma atividade mental maior, o chakra mais ativo nele passa a ser o chakra da garganta. E dos centros abaixo do diafragma, né? Então, o plexo solar, o sacro e o básico, o plexo solar fazendo o papel de integrador do aspecto emocional e se contactando e se comunicando com o centro da garganta. Então, isso é a maioria de um ser humano já, um pensador, um ser humano. A gente vai ver um pouquinho, não sei se vai dar tempo hoje, mas está aqui para frente. Né? Uma pessoa que pensa mais, ela vai ter, em geral, esse chakra mais ativo e o plexo polarizando os outros dois, tá? Um ciclo na vida do aspirante em que o controle da personalidade começa a enfraquecer. E a ênfase e consequente atividade vão se transferindo
para os centros acima do diafragma, mais uma vez causando problemas de reajustamento. Então, se você pensar num indivíduo que está fazendo a transição em uma encarnação do plexo para o cardíaco, gente, isso é uma mudança radical. Radical. A gente parece que coisa simples, tá transferindo energia. Dura várias encarnações. E às vezes o indivíduo está na encarnação culminante para fazer essa transferência. Lembra que essa transferência, ela verdadeiramente ocorre no momento da iniciação. Quando o grande ser vai lá com o seu cetro e inicia despejando uma qualidade grande de energia de alma para esse indivíduo, para transferir essa polarização do chakra, do plexo, do cardíaco, isso é uma mudança radical na vida. Se o indivíduo conseguiu isso, pronto, pode morrer, já cumpriu o seu dharma plenamente. Então, assim, é uma mudança radical no olhar, porque o plexo integrado, ele é um indivíduo ainda muito egocentrado, né? A personalidade que domina a sua vida. E quando passa para o cardíaco, já é um olhar altruísta. Então, isso é uma mudança muito radical. Então, se a gente fala desse jeito, parece uma coisa simples, mas não é. Por isso que produz uma série de ajustamentos, produz desconforto. Então, todo o processo que vai acontecendo, que é pré-iniciatório, é um processo de conflito. Não é um processo de dor, não é aquela, lembra? Não é aquela dor emocional, não é aqueles conflitos todos, né? Mas é um reajustar diário, né? É um observar, é um prestar atenção, é um dedicar um tempo diário para essa construção. A mesma coisa, o indivíduo que está transferindo do centro do sacro, né, que é uma criatividade mais do ponto de vista sexual, para uma criatividade de formas de pensamento, uma criatividade mental. Então, essas duas energias criativas, elas também estão conectadas. Então, de novo, isso ocorre fundamentalmente no momento da iniciação, uma outra iniciação. Então, o indivíduo que está passando por esse fluxo, de acordo com o plano da sua alma, vai ter uma série de conflitos, confusões, ajustamentos para fazer, porque, de novo, é uma vida culminante de várias outras que foram construídas anteriormente para chegar nesse ponto. Ele fica várias vidas fazendo essa. Exatamente. E a gente está num momento em que, por conta de uma série de coisas, eu mandei umas mensagens nos grupos, nos últimos dias, né? Por conta daquilo, por conta desse limiar da era de Aquário, a gente, e eu vou mandar essas nos próximos 3 dias, que falam bastante de almas que, num desenvolvimento mais ou menos normal, optam por uma vida mais difícil, que acelera o desenvolvimento daquilo que é diferente do que seria o normal, consequentemente mais sofrido, para contribuir com esse processo que está acontecendo, para ser pontos de luz em meio a essa transição planetária. Então, obviamente, esse coitado também vai ser mais sofrimento, porque ele não tem o desenvolvimento natural. Então, ele vai, o negócio vai ralando. Então, só para a gente entender que o momento que a gente vive é um momento diferenciado dos anteriores, onde há mais oportunidades. Não porque a gente é especial, nada disso, mas porque existe uma necessidade veemente e urgente da humanidade. Então, por isso que diferentes portas estão se abrindo para esse tipo de passagem, que é a iniciação. Então, por isso que a gente vive um momento muito oportuno para esse tipo de desenvolvimento, onde a gente deve ter escolhido como alma estar nessa condição. Então, a gente precisa se atentar a todas as oportunidades que são dadas. O ensinamento esotérico diz: as iniciações ocorrem nas luas cheias dos signos da cruz fixa. Por quê? Porque a cruz fixa é a cruz discipular. É isso que a gente está vivendo, né? Essa construção do discipulado. Então, lua cheia de touro, leão, escorpião e aquário, a gente tem que parar tudo. Óbvio que não vai adiantar só isso, né? Tem que ter uma construção. Mas, assim, nessas luas cheias, a gente tem que parar. Nada pode ser mais importante, percebe? Nada, não consigo nem pensar em uma situação. Porque nada pode ser mais importante
do que esses momentos. Por quê? Porque mesmo se não for eu, pessoalmente, pode ser o grupo que vai passar pela iniciação. Se não for o grupo, pode ser alguém do grupo que compõe a rede do novo grupo de servidores do mundo, e a energia do nosso grupo pode ser a faísca que vai fazer aquilo acontecer. Percebe? Não é também, não quero ser místico, vai acontecer só naquele momento. Não, é uma construção. Mas as oportunidades são dadas nesses períodos. Então, percebe? É uma coisa e a outra. Então, eu tenho que pensar numa construção gradual, mas sim, eu tenho que reconhecer quais são os momentos em que esse fenômeno acontece, e aí, então, me conectar. Oi? O quê? Então, depois a gente fala isso, mas, enfim, aqui é outra coisa. Aqui eu vou falar depois, só para a gente entender, então, como que esse tipo de conflito ocorre para um iniciado, que aí é o de terceiro grau, quando a gente fala assim, né? Como que isso ocorre para um discípulo, para um aspirante, para um homem comum e para um homem mais primitivo. Então, aí a gente vai ver que o mesmo fenômeno ocorre e vai impactar diferentes etapas do desenvolvimento humano. Então, sempre vai acontecer, mas vai afetar cada degrau de uma forma diferente. É bem interessante essa parte. Pessoal de casa, tudo bem? Então, tudo bem. Tudo em paz. Alguma dúvida, alguma contribuição? As dúvidas são muitas, viu, Paulinho? Mas eu vou reler tudo isso de novo. Tá bom. Mas depois, eu vou mandar a gravação, aí depois, se você... Coloca as dúvidas no grupo, porque pode ser bom, sabe? Tá bom.